Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino. O nosso programa ele é gravado no estúdio e transmitido aqui na Com Brasil TV. E você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, pelo canal 239, Nossa TV, pelo canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel pelo canal 3 e também no canal digital 53.2. Mas, se você preferir, você pode também encontrar o episódio no nosso canal no YouTube. É só digitar Você Mais Mulher lá no YouTube que você vai encontrar também o nosso programa. O programa Você Mais Mulher começa agora. Fique com a gente, vai ser um prazer ter você. Que maravilha! Uma honra para todo o programa receber a convidada de hoje, que particularmente hoje eu vou fazer a entrevista sozinho. A Érica, por alguns motivos pessoais, não está aqui comigo, mas nem por isso a gente deixou de trazer uma convidada super especial. Leila Schuster, que é jornalista, comunicadora, apresentadora. O que você não é mais nessa vida? Olha, nós podemos ser o que nós quisermos. Exato. Todos os dias, né? Então, muito bem-vinda ao Você Mais Mulher. É um muito prazer ter uma mulher que inspira tantas mulheres para as nossas telespectadoras. Muito bem-vinda. Ai, obrigada, Arthur. Fiquei super feliz, lisonjeada com o convite. Te parabenizo pelo projeto, pelo programa, porque nós temos tanto que aprender umas com as outras, com as histórias, né, em geral, não só entre mulheres, mas eu acho que todos nós estamos em crescente, né? Exato. A mulher hoje é a população que mais cresce no mundo, que mais vive, mas será que vive mais e melhor? Então essa é uma pegadinha que a gente faz essa autoanálise para entender como que essa mulher está vivendo. Então trazer esse bate-papo, uma pessoa que inspira mulheres, é muito grandioso pra gente. Eu fico feliz de saber que eu sou inspiradora, Lógico, não é? Claro que é. Que bom, vai ser gostoso estar aqui. Imagina, deixa eu te fazer uma pergunta para as nossas telespectadoras. Fala um pouquinho da tua trajetória. A gente estava conversando nos bastidores, você é lá do Sul, né? Parecido aqui comigo, eu sou de Santa Catarina, você é do Rio Grande do Sul, foi pro Rio de Janeiro. Fala um pouco da tua história e o que você passou nesses bons anos de vida. Arthur, é engraçado pensar que quando a gente pisca, você acumulou vivências, né? Eu digo assim, eu não sinto saudosismo, eu sinto muita alegria. Eu fui Miss Brasil 32 anos atrás, gente, olha, é tempo pra dedéu, né? Mas isso está presente em mim todos os dias. As pessoas têm essa memória da minha história de vida, do que eu vivi. Eu representei o país numa época áurea da beleza dos concursos, né? Que era nos anos 90. Eu fui Miss Brasil 93. Então, eu saí do Rio Grande do Sul para ser modelo, porque começou a despontar aquilo já lá nos meus 14, 15 anos, eu já comecei a ser convidada na escola para participar. Sempre bem alta, com esse olho claro. Alta e magra, e na época não queria ser magra, eu ficava com aquele trauma da magreza, e depois eu resolvi usar isso a meu favor, e surgiram, né, os convites, e eu fui participando, eu fui me entrosando, eu fui escrevendo o meu caminho. Entendendo todo esse processo de como ser uma modelo naquela época, 30 e anos atrás. Não tinha nada, né, gente? Não tinha internet, não tinha como você se espelhar. Isso. Existiam as escolas de modelo. Eu lembro que eu ganhei uma bolsa, era meia bolsa, era 50% da bolsa para participar de um curso de modelo. E eu participei e eu ganhei prêmio no final como a melhor modelo da temporada. Depois eu fui convidada a ser professora durante as férias da professora. Eu fui convidada a ser professora. Eu digo, gente, não é que eu acho que eu fiz bem esse negócio? Isso com quantos anos, mais ou menos? Já 15, 16. Olha só, uma mocinha, uma menina. E eu sentia muito conforto em fazer tudo isso, né? Apesar de ter sido uma criança tímida, eu me sentia confiante em fazer algo que eu gostava. E eu superei a timidez. Bom, desde então muita coisa aconteceu. Eu participei do Miss Rio Grande do Sul.
participei do Miss Brasil, participei do Miss Universo, fui finalista no Miss Universo em 93, e aí abriram-se as portas de trabalhos internacionais como modelo. Eu trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos, na América Latina, mas eu sempre fui muito família, sabe? Eu sempre queria voltar para casa, eu sempre queria voltar. E nessas eu voltei, me apaixonei, casei, bem guriazinha mesmo, no Rio de Janeiro. Tô encurtando pra caramba essa história, tá? Mas é uma história gostosa de ser contada, né? Então, já no Rio, com o meu filho, com 3 anos de idade, eu resolvi retomar os estudos. Legal. Porque na época de Miss Brasil, eu havia interrompido a faculdade de administração. E depois que Klaus já estava com seus 3 aninhos, eu digo, opa, peraí, eu vou voltar para a faculdade. E nisso, muitas pessoas me viam ligada à imagem do que eu já tinha escrito, né? Trabalhos como modelo, Miss Brasil, Miss Universo. Então, eu tinha que trabalhar ainda com essa questão da imagem, mas aliado à comunicação. Fui convidada para apresentar um quadro pequenininho num programa local no Rio de Janeiro. Que era... Já veio a veia de comunicador aí. Daí eu encarei... Surgindo, nascendo. Não, gente, olha que coisa interessante. Eu até falo isso sempre para vocês. Quando tu pensa que tu não sabe identificar o teu talento, o teu propósito, procura, olha com carinho aonde você tem mais dificuldade. Exato. Às vezes está ali o nosso propósito. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu lidava com a timidez como um leão, morrendo de medo se ia sobreviver aquele dia. E de repente surgiu a oportunidade para fazer jornalismo, para apresentar um programa. E eu tremia na base, eu pensava, mas eu sou muito tímida, como? Porque existe uma grande diferença entre, às vezes, estar modelando, desfilando, às vezes uma foto, que você, do que comunicar. O que você vai passar para quem está te assistindo? Eu vejo isso pelo programa, né? Eu sou médico, eu sempre dei palestra, congresso, mas agora a gente está na televisão, na casa de todo mundo, a gente fica com essa responsabilidade. Como é que foi isso para você? Isso te inspirou, esse desafio te inspirou a sair da Leila, modelo, novinha, tímida, para Leila, comunicadora, jornalista? Sim, me inspirou. Eu sempre fui assim um pouco destemida, né? Enfrentando os medos. Eu ia sempre com medo nas bases. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no Miss Universo, que nós ficamos 1 mês por lá, eu fui tremendo, fazer as provas de roupas no primeiro shooting que teve. Tínhamos que fazer as provas, era um salão enorme, com 100 mulheres lindas, de todas as partes do mundo. E eu tremia muito, e o fotógrafo dizia assim, respira fundo que eu vou dar o clique, porque eu não parava de tremer. Quando eu voltei pro hotel à noite, e eu chorei, eu disse, parabéns, Leila! Sabe, porque eu enfrentei um medo terrível. E todos os dias eu fui enfrentando os medos. Quando surgiu a oportunidade, o convite para eu ser uma das apresentadoras de um programa, eu disse, eu quero fazer muito bem feito. Aí eu fui para a faculdade de jornalismo. E me formei, sou graduada em comunicação social, jornalismo no Rio de Janeiro. E as coisas foram sempre acontecendo, eu nunca quis parar. Então, eu trabalhei em alguns programas regionais lá no Rio de Janeiro, como apresentadora. Depois eu trabalhei com a Mauri Júnior, que daí foi em rede nacional e todo mundo... ama, né? O querido Amaury Júnior. Grande visibilidade, super carisma também, né? Aprendi muito com ele, apresentando uma coluna semanal de lifestyle. Aprendi muito, foram 10 anos quase. Então, eu era eu digo assim, um personagem e uma audiência daquele movimento todo que o mundo está vivendo sobre essa questão revolucionária da transição para as mulheres, que antes era tabu. Era até taxado como uma crítica ou como um malefício, alguma coisa negativa, né? Mas como é importante estar falando sobre isso. Semana passada eu fui na peça da Cláudia Raia, que fala sobre menopausa, mostrando várias histórias engraçadas e colocando isso em pauta. Então, a maturidade trouxe a informação e trouxe o propósito de comunicar de um assunto que faz sentido, sim, falar. Faz muito sentido. De repente eu pensei, uau, eu já sou comunicadora, jornalista, e sou personagem vivo disso que está acontecendo. Estou atravessando o mesmo período. Tem tantos questionamentos, então só de consumidora de conteúdo eu vou passar a ser uma produtora desses conteúdos, né? E há 1 ano surgiu a ideia do podcast Poder Real,
para o qual eu pensei muito sobre o nome e cheguei a essa conclusão do poder real. Não é o podcast da Leila, não é Fala com a Leila, não, é podcast Poder Real. Por que será? Porque a comunicação é o nosso grande poder. Exato. Nosso poder real. Aprendizado é o grande poder. Né? Eu acho que ninguém te tira o que você aprende, o que você cria internamente. As suas bases são sólidas quando você entende, quando você domina os assuntos, quando você tem autoconhecimento. Este é o poder real. Perfeito. Eu acho assim muito nobre da sua parte tirar da sua dúvida matéria, conteúdo, relevância e um porquê em trazer mais informação para mais mulheres. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que, assim, tanto assim como o meu projeto, faz sentido a gente trazer informação relevante. E mulherada que está assistindo aí o programa, tem mais Leila no próximo bloco, tem curiosidade sobre Miss, tem bastante informação e muita inspiração com essa convidada maravilhosa. Até daqui a pouquinho. Qual a crença que te limita? O que está fazendo você não seguir em frente? O que está fazendo você parar na vida? O que está fazendo você olhar para trás e querer viver de novo hoje? Coisas que não fazem mais sentido para você. Todos nós temos crenças. A gente vai construindo isso ao longo da nossa infância, no início da nossa adolescência. Vira uma gavetinha ali, cheia delas. Na verdade, um armário cheio delas. E aí, quando a gente vai viver uma coisa na vida adulta, ora abre uma gavetinha, ora abre outra gavetinha. E você? Qual gavetinha você abre e não fecha mais de jeito nenhum? Será a crença da rejeição? Se eu entrar nesse relacionamento, eu posso ser rejeitada, então eu nem entro. Se eu mudar de emprego, eu vou continuar sem ganhar dinheiro, então eu não vou mudar. Se eu investir num relacionamento mais saudável, no final das contas, eu não vou querer permanecer mesmo, então é melhor eu não trocar e ficar onde eu tô. Qual é a crença que você carrega? O que você escutou lá na infância que você traz para a vida adulta achando que você não vai conseguir alguma coisa? Será que foi aquela nota 10 que os seus pais disseram para você que você não fez mais do que sua obrigação? E aí hoje, na vida adulta, por mais que você faça, por melhor que você seja, você nunca acha que é suficiente. E fica buscando validação externa o tempo inteiro para se sentir pertencente. O pertencimento faz parte. Todos nós gostamos, precisamos nos sentirmos pertencentes ao meio, ao ambiente, às pessoas. É como se fosse uma proteção nossa, um acolhimento. Mas até que ponto o pertencer se torna uma regra de não se mover? Até quando, para eu pertencer a algo ou a alguém, eu vou me moldar para entrar nesse mundo que nem pertence a mim? As crenças, elas muitas vezes nos limitam, porque elas se formam como se fosse uma verdade única e absoluta. E aí você só consegue ver a vida através da sua perspectiva. Nada mais faz sentido. Se alguém te disser que você está errado, então, Ave Maria, não tem como. Porque para você essa verdade absoluta é aquela que você vai viver para sempre. Esse botãozinho do automático que a gente aperta e vai vivendo, muitas vezes temos que olhar para trás e ressignificar aquilo que foi programado na nossa infância ou adolescência. O desenvolvimento muitas vezes dói e às vezes a gente prefere ficar nesse botãozinho do automático. E eu costumo dizer que é assim, a gente pega, nasce, cresce e vai se envolvendo de crenças da sociedade, do que nos ensinam, e se envolve. Chega num determinado ponto da vida que a gente sente uma necessidade, é como se desse um clique, e a gente sente necessidade de se desenvolver. E se desenvolver é ir no sentido contrário e tirar toda essa atadura que foi colocada na nossa vida. Isso dói, é difícil, e muitas pessoas preferem ficar onde está, por pior que seja, porque se desenvolver dá trabalho, né?
Mas às vezes é mais simples do que você pensa. Às vezes é só você parar e refletir. Trazer para consciência, sabe? Aquilo que tá lá escondido. Será que isso ainda faz sentido para mim hoje? Essa reflexão fica para você hoje. E eu te vejo semana que vem, no próximo encontro aqui no Entre Nós. Uma consulta para você. Tá aí meu quadro preferido para trazer dados e assuntos relevantes para você aí de casa. O assunto que eu fiz questão de trazer hoje para vocês é uma pergunta que me fazem muito no consultório e até na prática. A diferença entre perder peso e emagrecer. Será que é a mesma coisa? E eu falo, não é. A gente vive uma pandemia da obesidade, até dados que eu separei aqui para vocês. Ó, isso aqui... Deixa eu só confirmar aqui com vocês, aproximadamente 31% da população brasileira já está em níveis de obesidade e outros 37% sobrepeso, ou seja, garantindo aí que 68% da população está acima do peso. Então a gente realmente vive essa pandemia, né, de excesso de peso. Mas será que perder peso é a mesma coisa que emagrecer? Como eu disse, não. É importante entender essa diferença. Emagrecer é exatamente o processo de perder gordura, mas proteger o seu músculo, proteger as suas vitaminas, proteger a sua parte hormonal. Quando a gente fala em perda de peso, principalmente quando é uma perda de peso muito acentuada, né, com essas dietas restritivas, com essas canetas emagrecedoras, a gente tende a perder peso de forma irregular, perdendo gordura, perdendo massa muscular, perdendo cabelo, perdendo vitamina, perdendo hormônio. Então, geralmente, o processo de perda de peso, ele vem acompanhado de um processo que não é muito saudável, que a gente que vai ter alguma consequência, né, nos próximos meses, semanas, inclusive até anos. Eu sempre faço uma comparação até um pouco meio grosseira, mas vamos pensar no paciente que está com um processo de câncer e fazendo quimioterapia. Ele vai perder peso pelo tratamento, pela doença ativa, e isso não é uma perda de peso saudável. Então, paciente, se 68% da população brasileira que está acima do peso, ele precisa de um processo de emagrecimento, de proteger o seu músculo e perder gordura. Claro que esse processo não é simples, não é fácil e tem que ser acompanhado. Eu espero que, na prática, a gente confunde muito, né, perder peso que emagrecer, mas eu espero muito que vocês tenham entendido essa grande diferença entre uma frase e outra e facilite esse processo de emagrecimento e não de perder peso. Eu vou deixar aqui embaixo tanto o meu Instagram quanto o Instagram do programa, né, do Você Mais Mulher, para saber de vocês o que vocês querem que eu traga aqui no quadro de hoje, né, uma consulta para você. Vai ser muito gratificante e honroso da minha parte tirar a dúvida de você aí de casa. E a gente volta com o programa e até mais. Estamos de volta, mais um bloco com a nossa super convidada, Leila Schuster, jornalista, influenciadora, apresentadora, e a gente estava comentando aqui nos bastidores, aqui no intervalo, sobre a transformação. Ela foi Miss Brasil em 1993 e agora, e por muito tempo, foi jurada do Miss. Como que foi essa transformação? Porque agora você é comunicadora. Você sai da passarela, vai para a mesa e agora pega o microfone para falar e inspirar mulheres. É uma reviravolta. Eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? A gente tem que ir amadurecendo e sentindo as mudanças. E, para te ser bem sincera, Arthur, eu senti alívio. Alívio, porque quando eu era menina e estava naquela passarela e participando dos concursos, o que a gente quer? A gente quer evoluir naquele estágio, a gente quer ganhar o concurso e a gente quer fazer com que aquilo te dê holofote para você ser uma porta-voz, para você ser uma
profissional respeitada, um ícone, né? E eu segui pelo jornalismo, então era uma consequência do que eu já vinha fazendo. Continuei trabalhando com a imagem, com a comunicação, fui várias vezes jurada do Miss Brasil, fui comentarista do Miss Universo. Então entende muito o mundo, esse mundo. Entendo. Mas em algum momento você sentiu preconceito pela Miss Brasil tá indo para o jornalismo, tá indo para um outro cargo que talvez não era, né, o cargo que a Miss ali, aquela bonequinha de porcelana deveria estar? Eu acredito que o preconceito existe sempre, não só com relação a quem é modelo, Miss, mas em geral mulheres sofrem muito. Aquele olharzinho de esgueio, será que ela é competente mesmo? Será que ela vai se sair bem nessa? Apenas um rostinho bonito? Será que as mulheres bonitas sofrem muito mais? Qualquer mulher sofre. Eu digo assim, meu Deus do céu. E acho que os homens também, Arthur, os homens também sofrem, não é, gente? Quando eu vejo um homem bonito, ele é bonito demais, ele se cuida, ele passa muito creme, será que é um másculo? Sabe, eu acho que isso é uma... Eu sempre fui uma pessoa com uma cabeça muito aberta e nunca me intimidei com o pré-julgamento dos outros. E não deixar um preconceito, esse julgamento, transformar o teu objetivo final, que é crescer, independente do local que você esteja, da profissão que você está exercendo, né? Eu acredito assim que a maior inimiga era a minha voz interna. E que dizia, será que tu vai conseguir? Será que tu tá pronta? Ai, mas não vai lá não, vai dar trabalho. Por que tu vai te meter em mais esse projeto? Então esta é a voz inimiga. Os outros, as comparações, eu nunca deixei levar forte, sabe, Arthur? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de dizer para as minhas seguidoras, para minha audiência lá do podcast Poder Real. Transforme-se todos os dias. Tudo bem, aceita os teus medos, as tuas limitações, mas vai jogando com ela para você sentir que você pode, que você realmente pode. Todos os dias a gente tem uma nova chance. Então eu usei tudo isso ao meu favor. Fui Miss, fui modelo, fui apresentadora dos concursos, jurada dos concursos. Hoje eu quero esse lado meu jornalístico bem mais forte, com entrevistas com conteúdo realmente relevante, que ajudem as pessoas. Então são escolhas que eu faço todo dia. Perfeito. E tudo bem. A gente estava conversando também sobre a evolução, né, nos bastidores, da evolução da moda, da evolução da beleza da mulher brasileira. O que você vê, ainda mais na era de influenciadores, de rede social, daquela busca da mulher perfeita que não existe? O que isso te gera até medo e ansiedade, e como você expressa essa relação para tuas seguidoras, para tua audiência, em relação à busca da autoestima, da beleza individual, porque é uma rede de comparação, né? Então é complicado um pouco pra gente tirar esse fardo da mulher que quer buscar sempre uma coisa que não consegue. Pois é, e isso é uma coisa tão louca, gente, porque é antagônico, né? Bom, eu participei de concurso de beleza, então na época, eu sabia que eu estava sendo julgada pela minha aparência, pelo meu físico, e eu queria estar perfeita. Era uma busca pela perfeição. O peso, a cintura, a pele, o cabelo. E de repente eu vi que tudo aquilo era secundário. Quando comecei a perceber que as que mais se destacavam não eram as mais perfeitas. Aliás, perfeição não existe, né? Mas as mais lindas. Que quando ganhou, a menina que ganhou não era a mais alta, a que tinha o melhor corpo. Ela, inclusive, tinha suas celulites, que são normais das mulheres. E aí você começa a entender, peraí, a atitude é muito mais importante. E hoje, no momento que a gente está vivendo dessa questão, né, digital, de, infelizmente, se comparar o tempo todo, eu sempre digo, não vamos fazer isso, não vamos entrar nessa. Eu aceitei o tempo, eu aceito as minhas rugas, eu aceito... Aí a gente vai mudando, né? A gente vai ficando menos dinâmico, menos ágil, e tudo bem. Use isso a teu favor. Exato. Não existe perfeição. Exato. Não existe uma pele de porcelana. É tudo... maquiagem, ou filtro, ou luz. As pessoas têm sim seus defeitos e elas são lindas assim, ok. E às vezes assim, essa individualidade traz autenticidade. Eu estava lendo uma pesquisa que saiu no New York Times, que 7 em cada 10 mulheres não se gostam quando se veem no espelho. Isso para a saúde mental, para autoestima, para autoaceitação é muito triste, porque isso vai trazer uma gangorra emocional e mental muito negativa
comunicativa. Então, entender os seus assim, defeitos, entender as suas nuances, a sua individualidade faz muito sentido na evolução da mulher, né? Que passa por uma gangorra hormonal também muito grande e pode trazer alguma consequência. Como é que você passou por isso? Olha, é difícil a gente superar quando você começa a sentir essas mudanças hormonais, porque a gente pensa de cara que é alguma coisa mental. Eu acredito que o principal sintoma que as mulheres na perimenopausa percebem e pensam que não é devido à perimenopausa ou menopausa, são as questões emocionais. A gente tem fragilidade, sensibilidade. A gente pensa que está entrando em depressão, a gente pensa, pode estar tendo realmente uma síndrome do pânico, mas sempre são coisas mentais que te deixam mais inseguras, mais tristes. E isso é muito louco. Quando você para e pensa, opa, faz parte da época que eu estou vivendo, vou procurar ajuda específica. Ok, porque dá para contornar toda essa sensação. É necessário, é vital. Então eu percebi isso. E eu fui muito bem conduzida, graças a Deus, pela minha gineco, a minha médica, endocrinologista. E avaliar essa individualidade do teu processo. Exato. Falar um pouquinho de saúde, né? Agora é papo de médico aqui, vou entrar na minha área. O que você não fazia que hoje, assim, é fundamental no teu processo, no teu cotidiano, na tua prática, que fala assim, Arthur, meu Deus, ainda bem que eu entrei nessa onda, porque tá fazendo bem pra minha saúde, né? Você falou ali do hobby, de escrever, mas coisas práticas que você faz diariamente que potencializam a tua qualidade de vida. Olha, Arthur, eu sempre tive hábitos saudáveis. Eu acho que desde pequena herdei isso da minha mãe, né? Cresci numa casa com 5 irmãs. 5 filhas, né, na verdade, 4 irmãs. E a minha mãe tinha esse cuidado da nossa alimentação muito saudável, do lanche caseiro que a gente levava para a escola, comida de verdade, né? Produtos naturais que a gente passava na pele para beleza, era mel, era esfoliação natural, era tudo feito em casa. Então, eu vim tendo esse hábito de alimentação de verdade, que eu acho que é fundamental. A primeira coisa, alimentação de verdade. Muita verdura, muito equilíbrio, né? Balanceado, assim. Então, junk food, bobajada, eu não como. Água, muita água e sono. Para mim, são essa tríade que funciona legal. Perfeito. Fora isso, o que eu posso dizer que eu mudei? Eu tenho mais qualidade de sono. Pela dificuldade de dormir, que vai surgindo aos 40 e poucos, vai surgindo a dificuldade. Pela questão hormonal. A gente vai tendo mais dificuldade de dormir. Eu comecei a caprichar na higiene do sono. Perfeito. Então, me desligar um pouco, me desconectar um pouco mais cedo. Eu adoro à noite estar em casa. Então, já tomar aquele banhão relaxante e deitar de verdade, 9h30, 10 horas e procurar dormir 8 horas. Perfeito. Faz toda a diferença, porque a gente vai atravessar um turbilhão de hormônios durante essa fase aí, bem difícil de levar. Então, bem complicado, né? Essa questão hormonal, ela traz situações clínicas para a mulher que às vezes pode gerar até um descontentamento com um propósito, com um trabalho, com alguma oportunidade. Não, e tu sabe que tem mulheres que se separam, que divórcios acontecem porque ela não está entendendo o que ela está atravessando e o marido também não está entendendo. Então eles pensam que é uma crise conjugal. Não é, são coisas que dá para ajustar. Então olha, esse autoconhecimento, tenha carinho por você mesma, leveza, sabe? Né, no processo. Compaixão, a gente precisa ter compaixão de dizer, um dia tu tá péssima, tá de mau humor, tá chorosa, tudo bem, toma teu chazinho, entenda que amanhã dá pra estar melhor. Outra coisa importante que teve na tua trajetória é o fato de ter sido mãe, né? O que isso impactou para uma jornalista, para uma modelo, ter um filho? Com todas as nuances em relação a ter um filho agora, ter um filho há 20, 30 anos, a dificuldade que você teve, né, nessa trajetória, e o que esse filho te inspira a ser uma mulher melhor? Olha, a melhor coisa da minha vida, eu acho que as mães também vão concordar comigo, que é ser mãe. De tudo que eu vivi, e sempre foram coisas, tenho experiências maravilhosas, lindas, incríveis. A maternidade é a melhor de todas.
E eu acho muito legal ter tido meu filho lá nos anos 90, que era ainda, eu acho que uma época mais saudável mentalmente, né? E eu, apesar de ser muito novinha, e estava longe dos meus pais para ter aquele apoio, eu consegui e eduquei meu filho com muito amor, era uma casa com muito amor. E ele é um cara fantástico. Hoje em dia eu tenho o maior orgulho, né, de ter criado uma pessoa tão do bem, tão pro mundo, tão legal, meu amigão, meu parceiro. Então, assim, vale muito a pena. Se você tá em dúvida, né, para quem tá em dúvida se vale a pena ou não, porque os dias atuais são difíceis, as mães atuais, né, criando filhos na era digital, que é quase difícil inibir isso na escola, um fala pro outro que tem que ter jogos online, que tem que ter a rede social. Isso é uma baita dificuldade. E então eu te desejo sorte, mas que vale a pena, viu? Maravilha. Vale a pena. Então, pessoal aí de casa, no próximo bloco tem mais um trechinho, e para próximo bloco eu tenho uma pergunta que eu selecionei aqui do Instagram da Leila, que eu vou perguntar daqui a pouquinho. Até mais. Com certeza você já ouviu alguém dizer que é muito bipolar. Ela diz que às vezes está muito alegre, aí depois já está muito triste. Então ela diz que é muito bipolar e às vezes você mesma concorda com isso, certo? Pois é. Ao olhar do psiquiatra, dificilmente isso é realmente o transtorno bipolar do humor. Por quê? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tipicamente, as fases de depressão do transtorno bipolar são mais duradouras do que as fases de mania. E a fase de depressão permanece por muito tempo. Veja que eu não estou dizendo que uma pessoa bipolar fica mudando toda hora de humor. Em regra, não é assim. Na regra, a pessoa, quando entra em depressão, ela passa o dia em depressão, ela dorme deprimida e acorda com depressão. Ela fica com depressão por meses. E mesmo se não for tratada, um belo dia ela começa a ir melhorando da depressão, até que a depressão passa e ela volta a ficar equilibrada de novo. É por isso que o transtorno se chama bipolar do humor, porque é como se houvesse dois polos principais da variação de humor que a pessoa apresenta. Por meses ela fica deprimida e por outras vezes ela fica eufórica. E também, claro, no meio entre a depressão e a euforia, existem fases de humor normal. Só que a pessoa não se sente mal quando está em mania, como eu falei antes. A fase de mania tem muita energia, tem muito bem-estar, a libido aumenta. A pessoa se sente capaz de tudo. E ela se sente tão capaz que às vezes até o pensamento dela fica afetado por esse estado de tanta euforia. E ela distorce a realidade das coisas. Ela acaba ficando impulsiva, compra um monte de coisa que não precisaria comprar, mas para ela, naquele momento, faz todo sentido. Ela justifica que aquela compra é útil, vai ser necessária de alguma maneira. Mas não é só o descontrole de compras que acontece na pessoa que tem transtorno bipolar em fase de mania. Não. Essa pessoa fica altamente desinibida mesmo, aborda pessoas de um jeito muito inadequado, ela perde as vergonhas, né, os freios sociais, e ela fica falante, cheia de energia. Uma característica da fase de mania também é a diminuição da necessidade de sono. Então, o que é isso? Não é a mesma coisa que insônia, porque na insônia a pessoa precisa dormir e não consegue, ela sente sono, ela sente cansaço. Isso seria insônia. Mas, na redução da necessidade de sono, a pessoa dorme menos, 3, 4 horas por noite, por exemplo, e acorda renovada, com a pilha nova, pronta para fazer qualquer coisa. É aquela pessoa que às 4 horas da manhã está dando banho no cachorro e você questiona, mas o que você está fazendo a essa hora? E ela justifica, não, eu só estou aproveitando meu tempo aqui porque não sei o quê, e começa a falar e não para mais, né? Isso é muito sugestivo de um estado de mania. Eu estou pegando alguns comportamentos só de exemplo, mas os comportamentos são enormes, né? As fases de mania podem comprometer
vamos dizer, entre aspas, apenas o humor da pessoa, deixando ela assim inflada, com a noção de si mesma aumentada, como se ela fosse muito capaz e poderosa. Portanto, é muito gostoso se sentir assim, mas é muito disfuncional, como eu já falei. E as fases de mania podem chegar num grau tão intenso que essa pessoa pode desenvolver o que a gente chama de mania psicótica. Ou seja, aí o estado eufórico ficou tão maximizado que essa pessoa começa a distorcer o que é real e o que não é. Ela começa a ter deliroides, ou delírio, se a gente não quiser ser tão rigoroso assim, que são distorções da realidade, crenças que ela vai desenvolver acreditando piamente naquilo. E como ela está eufórica, esses delírios acompanham a euforia. Então, ela começa a acreditar que ela é muito rica, ou muito poderosa, ou que ela tem amizades com figuras famosas, ou que coisas fantásticas estão para acontecer com ela, porque ela já teve contatos e, enfim, histórias que ao ver de fora são fantasias, mas que a pessoa começa a viver como reais. E não adianta apenas argumentar. Se você pensa que é uma questão de argumentação, então você está enganado. Os delírios, ou mais corretamente os deliroides da mania, eles são muito arraigados e a pessoa vive aquela nova realidade de um jeito bem distorcido. Lógico que se ela está acreditando que coisas irreais são reais, os comportamentos dela vão seguir essa mesma linha. E ela vai ter comportamentos de exposição. Ela pode se expor a situações ridículas ou até perigosas por causa dessas distorções. Olá, receba as minhas boas-vindas ao quadro Vitality, Saúde além do emagrecimento. Quando a gente aqui na Vitality cuida da saúde de uma pessoa, o primeiro pilar, a gente precisa que essa pessoa tenha autoamor, autocuidado, que ela se ame do jeito que ela é hoje, ao mesmo tempo que ela busca uma melhor versão na sua saúde. E é justamente nesse enfoque que nós da Clínica Vitality preparamos conteúdos para vocês dessa coluna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vitality, saúde além do emagrecimento, começa agora. Hormônio, ele pode fazer tanto muito bem, quanto muito mal, dependendo da indicação individualizada e da pessoa que está recebendo. No seu caso, a gente fez todo um estudo e aí você tinha indicação, você já emagreceu quase 30 quilos, tá com estilo de vida saudável, então para você fazia muito bem. Mas seria, eu diria até irresponsável se eu falasse para as pessoas que estão assistindo a gente, dizendo que é bom para todo mundo. Não é. E as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que estão com estilo de vida ruim, ele pode até piorar os sintomas, facilitar a retenção de líquido, engordar. Então, tem os prós e os contras. Então, precisa ter esse medo do respeito para que você realmente seja avaliada corretamente e a indicação seja correta para você. E confiar no profissional quando ele falar que não é para você. Não existe chip da beleza e da feiura. O mesmo chip pode ser da beleza e da feiura, dependendo da indicação. Exatamente. E eu ainda digo mais, eu nem uso esse termo chip, eu gosto muito do termo técnico, que é implante hormonal. Porque o termo chip ficou muito popularizado, né? E isso remete a algo que está acessível demais e é igual para todo mundo. E como você mesma disse, Manu, não é. Não é porque muda a dose, muda o tipo do implante, muda a resposta também. Se o implante é discelástico, se o implante é absorvível, apesar de serem os mesmos hormônios, a resposta pode ser diferente. Então, tudo isso é preciso que seja
preparado o terreno biológico da paciente, que foi uma coisa que você fez brilhantemente na assistência da Camila, com relação ao emagrecimento, conduzindo-a dessa forma bem anti-inflamatória, para quando eu chegar como ginecologista já encontrar a Camila preparada para receber o tratamento. E é muito bom, Camila, ouvir você falar que você tinha medo, que você se preocupava, né, do chip, porque isso eu acho que é o que está na mente de todas as pessoas, essa preocupação com o tratamento hormonal. Infelizmente, existe muita notícia veiculada Sim. de uma forma equivocada, como se o tratamento hormonal fosse algo prometido para trazer beleza, como se toda mulher que colocasse um implante fosse ter beleza. E não é bem assim. A Manu começou falando sobre os tratamentos, de modo geral, a gente já entrou nos implantes, mas eu quero esclarecer para as pessoas que por aí afora tem muita mulher nos postinhos recebendo anticoncepcional para tratar endometriose, Manu. Já ouviu falar disso? Muito. Muito, né? Muito. Como se o anticoncepcional, a pílula mesmo, gente, que vocês encontram aí nas farmácias, como se ela tratasse. Já foi algum momento passado para você, Camila, pílula com objetivo de controlar a dor? Não, de endometriose não. Não, né? Não. Até porque você não chegou a ter o diagnóstico. Sim, Nós diagnóstico que foi só diagnosticamos. agora. Mas a pílula, ela é muito prescrita com essa finalidade. E embora ela esteja no rol de possibilidades terapêuticas, os resultados são muito limitados. De uma maneira geral, os alimentos que vêm da natureza, plantas, vegetais, frutas, eles são anti-inflamatórios. E os alimentos industrializados, eles são pró-inflamatórios. A carne, ela tá ali na linha do meio. Uhum. A carne tem muitos benefícios, mas ela não é anti-inflamatória. Aí, como é que a gente faz? A gente balanceia a carne com saladas, com vegetais, e aí um com o outro fica uma alimentação anti-inflamatória. Então, a gente consegue equilibrar. Comendo bichos e plantas, a gente consegue os nutrientes, as vitaminas, os fitoterápicos, fitoquímicos, que eles também são benéficos para o nosso corpo. E aí, o que acontece quando a gente está inflamada, essa inflamação crônica? Você fica mais lento, você fica mais pesado, raciocínio um pouco mais devagar, você tende a ter mais inflamação. Então, até espinhas, Cansaço, né? O problema corpo ficar pesado. problema de pele, a endometriose, que é uma doença crônica, piora. Hipertensão, a gordura abdominal também produz angiotensinogênio 2. Nossa, olha que nome difícil. Ela produz essa substância que agrava ou desencadeia a hipertensão. Então, o angiotensinogênio 2, ele é produzido também pela gordura abdominal. Nosso terceiro e último bloco da nossa super entrevista aqui com a nossa Leila Schuster. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né, no nosso programa, que tem o mesmo propósito do seu podcast. E daí eu vou fazer uma pergunta que eu selecionei, tá? Na realidade, o que acontece? Na própria biografia do teu Instagram, você diz assim: toda mulher pode ser rainha em qualquer fase da vida. Como que a mulher hoje pode ser rainha? Todas nós podemos, mulheres. Porque, veja bem, nós temos um poder incrível. Nós somos a grande célula, né? A geradora de vida. Nós temos simplesmente que nos descobrir, né? Descobrir esse poder interior, esse autoconhecimento. Nós não temos que considerar a juventude como a melhor fase da vida e depois você viver a meia luz. Não pode ser assim. Exato. Então, assim, quando eu fui Miss Brasil e aquilo continuou ecoando, mesmo com o passar dos anos, hoje eu tenho 53 anos e falo com muito orgulho sobre a idade, e eu me sinto muito bem. Eu digo, nós sim podemos ser rainhas em qualquer fase da vida, não importa se tu tá aos 20, 30, 50, 70, 80. Eu vejo que esta força, essa energia feminina, ela, quando alimentada, quando estimulada, quando a mulher entende o seu poder, ela brilha. Ela brilha beleza, ela brilha influência, ela abre caminhos, ela faz outros brilharem. Então, somos rainhas. Eu adoro essa palavra rainha, porque ela não está
determinando o período de vida de uma rainha. A rainha é eterna. Exato, e tá falando sobre poder, Sobre o poder real, que você falou que tem um pouco a ver com a comunicação, né? Mas também com esse autoconhecimento, que em qualquer fase ela pode ser princesa, pode ser miss e pode ser rainha. Exatamente, Muito esse bonito é o isso. nosso poder real, autoconhecimento, autoestima e autodesenvolvimento, né? E eu vejo tudo isso se desenvolvendo através da busca por conhecimento, por instrução, né? Se tu me perguntar, Leila, qual é o segredo? O que a gente tem que fazer então para manter essa rainha acesa e acordada, né? Eu digo assim, invista no teu intelecto, sempre. Faça cursos, estude, leia muitos livros, assista workshops, participe de palestras, assista podcasts com conteúdos legais que te façam crescer. Invista no teu físico, porque nós precisamos envelhecer com dignidade. E a dignidade é quando você pode se virar sozinha. É quando você consegue se vestir, tomar teu banho, se alongar, fazer todo o teu serviço, enfim, não depender de outros. Então você precisa investir no teu físico e investir no teu estado emocional, psicológico, né? Através do quê? Do autoconhecimento, da sabedoria, da presença, o estado de presença, né? Não tem nada a ver com conhecimento. O estado de presença, ele é sobre o espírito, sobre a alma, né? Então esse conforto que a gente tem de ser quem nós somos, eu digo que isso é lindo e tem que ser alimentado. Então são três... Exatamente. Assim, a gente geralmente termina a entrevista pedindo 3 dicas, mas uma aula sobre isso, assim, muito lindo e leve, essas 3 inspirações que você deu para quem está assistindo a entrevista. Eu acho que a tua luz, o teu sorriso, a tua transparência frente a todas essas mudanças e trajetórias e a eterna busca por ser alguém melhor. Eu acho que isso que transforma, homem e mulher, né? Mas transforma o ser humano em alguém especial para o mundo. Como você falou ali do teu filho, né? Que bacana tá nesse processo. Então, no processo que a mulher já sofreu tanto preconceito, às vezes foi, né, vitimizada por alguma situação, uma trajetória, às vezes a mulher que ainda passa por algumas situações um pouco mais difíceis em relação à parte profissional, buscar esses 3 pontos de autoconhecimento, de saúde física e principalmente, eu acho muito importante que eu falo isso adoidado para minhas pacientes, a busca eterna pela saúde mental. Isso fala muito sobre a nossa autoavaliação. O que eu quero, quem eu sou, o que eu não quero, o que faz bem para mim, né? Exatamente, é bem isso. Acho que para todos, né? Para as mulheres e para os homens também. Exatamente. E a gente tá até uma dúvida minha, porque eu já vi o teu podcast algumas vezes, eu ainda não consegui ter a oportunidade de ir lá pra gente bater um papo. Já foi convidado e não deu ainda. Eu não consegui pela rotina, mas em breve a gente coloca na agenda e marca um horário. O que você seleciona? Você falou pra gente que as suas dúvidas são as fontes das entrevistas, mas como que você seleciona os convidados? Como que você quer transformar essa sua dúvida em conhecimento pro mundo, né? Eu acho que tem tanta coisa para explorar ainda, né? Eu procuro os melhores, as pessoas, as personalidades, os profissionais que são expoentes, que são destaque nas suas áreas, né? Então, a ideia sempre é essa. A pessoa que tem autoridade para falar do assunto que domina. Então, e são várias áreas, desde saúde mental, eu adoro entrevistar psicólogos, gente, eu adoro. Psiquiatras, psicanalistas, bomba lá. Nutrição, ginecologista, preparador físico, mulheres que também estimulam, empresárias que ensinam ao empreendedorismo, inteligência artificial. Então, são diferentes assuntos, né, para que nós todas tenhamos as ferramentas para nos fazer crescer mesmo, né, para a gente se desenvolver melhor. Exato. Então, se o assunto é pertinente para você, é pertinente para mim e é o que eu vou levar no Poder Real. E, aliás, vou fazer já o convite, exato, né? Eu não posso deixar passar. Lógico que não, faça. Por favor, gente, nas redes sociais, lá no Instagram tem o podcast Poder Real e o meu pessoal, que é Leila Schuster. Lá sempre tem rolando assim cortes, os reels sobre os assuntos mais impactantes. E no YouTube, Leila Schuster
Poder Real, qualquer um dos dois que você colocar vai dar no canal, tá? Leila Schuster, Poder Real. E no Spotify também, se você está no carro, onde quer que esteja, você pode baixar e ouvir, ou também assistir com imagem, né? Porque Spotify também tem imagem, mas é uma opção de cada um. Perfeito, eu acho que maravilha, maravilha. Transformação, inspiração, um bate-papo super leve, transformador. Acho que a mulher que está assistindo, homem também, lógico, né? Mas a mulher que está assistindo agora entendeu como se transformar com leveza e nobreza. Nossa, muito obrigado. Obrigada. Foi muito honroso. Seja sempre muito bem-vinda. As portas não estão abertas, estão escancaradas para mulheres que inspiram outras mulheres e que transformam através de uma comunicação leve e confortável, leve e nobre mesmo, como eu falei, em ajudar e potencializar, porque eu acho que isso está no propósito. O bom comunicador, quando quer falar sobre um assunto bacana, isso é propósito, isso é amor do que faz, né? É verdade, concordo. Eu fiquei super, super feliz quando tu me convidou, Arthur. Eu tinha que estar aqui com vocês, com a tua audiência, honro muito. E super sucesso para vocês. Para mim, para nós. Nas novas fases do programa, né? Exatamente. E espero te receber lá no Poder Real. Com certeza. Pode agendar que eu estarei lá. Então, ela já passou todos os dados aí do podcast, do Poder Real. Leila Schuster é o Instagram dela também. A nossa entrevista, infelizmente, fica aqui, né? Chega ao final. Tem mais entrevista para a semana que vem. E você continua assistindo nosso programa com muita honra. E até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Vida com Cabala. O que a gente quer fazer aqui juntos é refletir e trazer aquilo que todos nós desejamos na vida. Esse sentimento de plenitude, esse sentimento de que a gente está no fluxo da vida. Porque, gente, a vida é feita de momentos. E esses momentos são aquilo que eu estou vivendo hoje. E olha que coisa interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, aquilo que é importante na minha vida é o que eu estou fazendo hoje. Amanhã vai ser um novo hoje. E o ontem, ele foi um hoje também. Então, tá vendo como a nossa vida é feita da nossa presença nesse momento. E, na verdade, gente, nós já vimos na nossa vida que a gente quer absolutamente tudo. E isso está ligado um pouco a expectativas, mas num modo mais espiritual, está ligado à nossa natureza, o nosso desejo de receber para si mesmo, que a gente diz. Que, na verdade, eu fico sempre focado naquilo que é melhor para mim, né? Eu sei que muitas vezes a gente não gosta de pensar assim, né? Mas a gente está sempre focado em querer o melhor para nós. Nada errado em querer o melhor. Só que, quando a gente quer o melhor, não adianta ser só o melhor para mim. Tem que ser o melhor para todo mundo. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu começo a trabalhar esse sentimento dentro de mim, porque, olha só, vocês já perceberam que cada vez que a gente está bem, se alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente não responde de uma forma muito ríspida. Mas agora, se a gente tá naquele dia que a gente diz, nossa, hoje não tô legal, e alguém fala ou faz algo para nós, a gente vira um bicho. Então, olha só, pensa comigo. Na verdade, nada na vida tem a ver com o outro. Então, tudo se resume a trabalhar o meu interior. Então, olha só, como é que eu faço para levar esta vida onde cada vez mais eu preservo quem eu sou e eu também lido
com as situações na minha vida. Então, eu começo a perceber o quanto eu não sei quem sou eu. Eu não sei, porque é muito fácil, a gente se define pelas nossas profissões, né? Eu sou arquiteta, eu sou professora de cabala. Não, essa é apenas uma fachada para que eu possa viver a vida. Vocês já pensaram nisso? Porque todo mundo se intitula, né? Mas quem sou eu quando eu durmo? Quando eu vou dormir? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus anseios? Quais são o que a gente chama de minhas faltas? E é nesse lugar que a gente quer entrar. Porque muitas vezes, pelas nossas faltas, nós achamos falsamente que se a gente adquirir coisas do mundo material, nós vamos preencher essa falta. E a gente tem essa ilusão. E muitas vezes a gente passa a vida toda só perseguindo esses materiais, vamos dizer assim. E olha só, vocês já perceberam também? Se eu consigo 1, eu quero 2. Se eu consigo 2, eu quero 4. Então, na hora que eu começo a comprar, eu começo a ligar o meu sistema de recompensa a algo material. E cada vez que eu faço isso, o que eu faço? Eu vou criando uma insatisfação interna, porque nada do material vai preencher a sensação que nós temos. Claro, eu não estou falando aqui que o que existe no mundo material não é para usufruir. Muito pelo contrário, a Cabala fala que a gente veio ter tudo. Só que eu não posso focar só no mundo físico, porque eu já vi que cada vez que eu conquisto algo físico é muito bom. Sim, todo mundo gosta, mas não é suficiente. Existe algo mais. E quanto mais a gente conquista, olha só que paradigma. Quanto mais a gente conquista só o material, mais insatisfeito a gente vai ficando internamente. Aí, gente, sabe o que acontece? A gente começa a reclamar. A gente começa a ver tudo com defeitos. Por quê? Porque o vazio que a gente sente é dentro, não é físico. No físico a gente tem tudo, muitas coisas, mas o que falta é esse entendimento que está dentro de mim. Perceber o que eu realmente quero da vida. E olha, falando com tantas pessoas, eu recebi uma resposta unânime. O que a gente quer é amar e ser amado. Olha só, uma coisa tão simples, mas tão ampla, né? E cada vez que a gente fala nesse assunto de se amar e ser amado, a gente toca em algo interno, onde a gente precisa começar a perceber na nossa vida. Eu tô trabalhando nesse meu lado para perceber quais são as minhas carências, o que eu realmente estou sentindo falta na minha vida e olhar para dentro de mim, para dentro disso, porque olha só, gente, olha o segredo. Cada vez que eu percebo o que dentro de mim me falta e eu começo a me questionar, eu começo a trabalhar esse sentimento, eu me apresento para o mundo de uma forma completamente diferente, onde eu não sou dependente do externo, mas eu vivo em parceria com o externo. Então, vamos refletir isso na nossa vida? Onde é que a gente está colocando atenção? Se eu estou olhando para aqui dentro ou eu só estou focando naquilo que está lá fora? Vamos lá!